Oi, gente, boa noite. Vamos lá. Olha só, continuando nosso bate-papo sobre as questões da UERJ, com questões diferentes, com questões que não caíram, mas que podem vir e com assuntos que devem ser os assuntos da prova. Nossa primeira questão de hoje, a questão 16, interessante a peça, tá? Bota para mim, diz o teu nome. Questão 16, Júlia. Júlia, falou. Júlia, bota para mim, Júlia, 16. Que tem um desenhozinho aí. Gente, é o mesmo material que a gente estava fazendo ontem, tá? Peraí. Júlia, a princípio faz um. Eu não sei se dá para eles verem. Tá. Vamos ver. Olha só. Aí tem um diagrama, gente. Aí tem um diagrama que é um início, eu vou te mostrar como se fosse o início da engenharia, tá? Como é que as coisas acontecem, tá? Em termos de multiplicar, multiplicar esforços, de você colocar uma força X e ela se transformar numa coisa maior através de uma engenhosidade que a física criou para a nossa espécie. E aqui você tem um sistema que é como se fosse um pedal de freio, tá? Que está ligado a duas coisas de física, de mecânica. Uma é um sistema de alavanca, um sistema de que nem gangorra, de efeito de torque, força vezes distância. E outra é o famoso sistema, tá, hidráulico. Tá? Tudo isso vai multiplicar o valor da força que você coloca no sistema, criando uma força maior, uma força que vai conseguir transmitir um valor maior para o que você está tentando fazer. Então, se você o diagrama é assim, ó, o diagrama da figura mostra o princípio de um sistema hidráulico, e não é só o sistema hidráulico, de freio de um automóvel. Se você olhar essa figura com calma, tá? Existe ali, ó, uma articulação e um sistema de torque, de transmissão de força com um aumento. Eu vou te mostrar como é que é. Depois disso, essa força vai para um meio líquido ali, ó, para um óleo que fica dentro de um sistema. Só que com um empurrão numa área e uma transmissão numa área maior. Você vai ver isso. Tá? A primeira transmissão, tá, em cima e a segunda transmissão mais embaixo. Tudo isso é para multiplicar o valor da força que você está colocando no sistema. Você vai ver como é que é. Então, olha só. A força no pedal foi de 50 newtons. Você vai ter dois fatores aí que eu vou te mostrar como é que funciona. Deixa eu continuar a ler. Quando uma força de 50 newtons é aplicada ao pedal, exercida no pedal, qual a força que acaba sendo aplicada lá no êmbolo de 80 milímetros quadrados, lá no êmbolo final, tá? Que é a área para frear o carro, para encostar na roda do carro para fazer ela parar. Então, olha só, vamos lá, vamos à mecânica do processo. Julia, tenta me colocar a crédito de novo. Oi? Oi. Obrigado, Júlia, obrigado. Olha só, a princípio você tem aí um sistema, você deve conhecer, ele chama de uma alavanca interfixa, em que você tem um ponto fixo aqui, ó, e uma força F vai atuar desse lado, perpendicular ao sistema. Uma força que, inclusive, foi dita aí, que vale 50 newtons. Ele fez isso mesmo?
50 newtons. Só que, tá? Essa distância aqui, ó, como se fosse um lado da gangorra, olha ali, ó, ela tem 200 milímetros, 2 metros. 200 milímetros. E essa aqui tem menos. Ela tem 40 milímetros. Entende? Quando você empurra aqui está a parte fixa. Vai haver um outro empurrão desse lado. Aqui, ó. Lá de cá, assim. Só que, pensa na gangorra. Essa força aqui, eu vou chamar de F1. Ela só seria igual a 50 se os dois lados fossem iguais. Como eles não são iguais, o efeito de giro é igual. Mas esse efeito é força perpendicular vezes distância. Então vai ficar assim, ó. 50 vezes 200 milímetros, né? 200 milímetros, né? No caso aqui é um milímetro, centímetro, decímetro, ou seja, 2 decímetros, 20 centímetros. Tá? E aqui, ó, você escreve assim, F1 vezes D1 igual a F2 vezes D2, ou seja, assim, ó, 50 vezes 200 é igual ao que eu chamei de F1 vezes 40. Ou seja, olha o que vai acontecer. Vai haver um efeito multiplicador dessa força, que o lado com distância menor vai ter a força maior, para poder equilibrar. Então, como é que fica? Ó, por exemplo, eu posso trocar esse zero, 20 dividido por 4 dá 5, e aí a força F1 fica de 250 newtons. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse sistema de torque, esse sistema de alavanca, multiplicou a força que você colocou, a força que você colocou no pedal por 5. Por quê? Esse dele é 5 vezes menor do que esse. O que aconteceu? Você empurrou aqui com 50 e aqui, ó, o empurrão é de 250. Só que agora, tá? Esse empurrão vai ser transmitido através de um pistão para uma certa área. Aqui está a área. E aqui está o pistão que tem um óleo dentro. Ó. Que tem um meio fluido. Só que, depois de um certo a distância, esse pistão fica gordinho. E aqui, um outro êmbolo vai transmitir a ação da força. E esse aqui é o que a gente chama de o famoso sistema hidráulico. Ó. Crianças, repara, é claro que na véspera de prova, não é de você, vamos dizer assim, aprender isso. Mas só de você saber o que está acontecendo já faz uma diferença danada. Repara, tudo isso aqui é princípio de Pascal. O que é isso? A professora Sabino Pascal descobriu que quando você atua num sistema hidrostático, num sistema fluido, você transmite essa força através... Calma, não é bem a força. Você transmite através do sistema fluido. Mas o que você transmite não é exatamente a força. Você transmite a pressão. Ou seja, o acréscimo de pressão que vai ter aqui vai aparecer aqui. E cuidado, tu está transmitindo a pressão e não a força.
Olha só a jogada qual é da engenharia antiga, uma engenharia primordial. Você começa a entender como é que ela funciona na sua vida. Por quê? Pensa bem, quem é transmitido é a pressão. E a pressão é a força normal de contato pela área de contato. Pressão, olha aqui, ó. Força de contato normal sobre a área. Então, presta atenção. Aqui tem a transmissão de uma pressão. E a mesma pressão vai ser transmitida aqui. Cuidado! A mesma pressão, mas não a mesma força. Porque a área aumentou. Então, pensa bem. Quando o princípio de Pascal te diz que a pressão é transmitida, eu vou dizer assim, P1 sobre A1 igual a P2 sobre A2. Não, F1 sobre A1, pressão, força sobre a área. F1 sobre A1, que a pressão transmitida aqui tem que ser igual a F2 sobre A2. E aí está a jogada. Quando você faz a pressão ser transmitida para uma área maior, a força aumenta. Aí você consegue, com um empurrão de 50, que já virou aqui, ó, 250, vai aumentar de novo. Como é que é a brincadeira aqui? Ele diz que a área menor é de. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. A área menor é de 40 e ela maior de 80. Vai duplicar. Vai duplicar o que tem. Ou seja, vai ficar assim, ó. Que é o F1? O F1 é 250. Já foi multiplicado pelo sistema de torque. Sobre A1. O A1 eu sei que é um dobro, isso aqui é importante, mas vou botar os números aqui. O A1 é 40 milímetros quadrados de área. Tá? Ah, Ricardo, pode misturar e deixar. Aí pode, o que você precisa é da proporção entre as áreas. Tá? Então, olha só, a área menor 40. Aí você vai transmitir lá para o pneu, para a roda, o F2, com uma área de 80. Que quer dizer que vai duplicar, ou seja, quem é a força F2 transmitida para o pneu, para a roda, para poder parar? Olha lá, ó, 4 por 8 vai dar 2, vai ficar 500 newtons. Ou seja, veja que através de dois sistemas mecânicos, eu peguei uma força que valia 50 newtons e fiz atuar na roda 10 vezes maior, com 500 o quê? Newtons. Tá? Isso é chamado de sistema hidráulico. Por isso que esses sistemas, por exemplo, têm uma direção hidráulica. A transmissão é feita de uma forma que fica muito fácil de você girar a direção, porque você está usando no sistema de pressão a região de área maior, de força maior também para você. Tá? Dá para entender? Então, eu multipliquei primeiro através do torque, através do F1 D1 igual a F2 D2. Depois, através da pressão, teorema de Pascal. Gente, foi? Direitinho, bonitinha a questão? Entendido? Então vamos lá. Mais uma feita. Vamos ver essa próxima aí. Pode compartilhar? Pode, pode. 17, Júlia. Boa! Isso. Olha só. Vou ter que te lembrar de umas coisinhas aqui
que eu estou fazendo essa semana, quando eu falo de lei de Newton, eu falo mais da segunda, porque na outra semana a gente falou mais da primeira. Então, mas vamos lá. Olha só. Um corpo de massa 5 quilogramas. Inicialmente em repouso. Olha aí, ó, V inicial igual a zero. Passa a sofrer a ação de uma força resultante, que atua ao longo do tempo em seu movimento em linha reta. E a força se comporta como esse gráfico aí, ó. Ela, em 2 segundos, aumenta até 8, depois se mantém constante, depois aí diminui até de 8 para 0 em mais 1 segundo, e por aí vai. A pergunta é: calcule a velocidade final atingida pelo corpo. Olha só. Quando você não conhece o teorema que eu vou usar agora, tu tem sérios problemas nessa questão. Você tem uma primeira parte aqui com uma força, tá, variável. Se a força é variável, a aceleração também é variável. Esse movimento não é nem uniforme, nem uniformemente variável. Você não tem equação para movimentos em que a aceleração cresce, em que a aceleração decresce. Aí, a aceleração está variando. Você só poderia ter naquela faixa em que a força se mantém o quê? Constante. Essa questão, ela não é difícil, mas se você não conhece a maneira de fazer, na hora da prova não sai. A pergunta é: o que eu vou fazer para calcular a velocidade final desse sistema? Eu vou com calma para te mostrar como é que funciona isso. Mas, lembra, nós estamos... Vou tirar essa aqui. Nós estamos à beira da prova. Você vai ter que guardar algumas coisas e esperar que, se elas vierem, se isso aí vier, você sabe o que fazer. Mas eu vou mostrar para você os motivos aqui, ó. Tá? Você não tem que ensinar para eu vou fazer agora, não. Você tem só aqui chegar à solução. Repara, você sabe que a força resultante num sistema mecânico é dado pela segunda lei de Newton. F igual a MA. E aí essa força, ela atua assim, ó. Ela atua na mesma direção e no mesmo sentido do movimento em linha reta, acelerando. Só que é uma força variável. Tá? O troço começa com V inicial igual a zero, aquela força cresce, se mantém constante e depois decresce. Tá? Aquele gráfico, depois a gente olha para ele. Repara, tentando fazer isso da forma mais simples possível. Calcula essa força com M delta V sobre delta T. Que seria a variação da velocidade do tempo, que é a aceleração. Isso coloca melhor para uma aceleração constante. Mas, repara, mesmo que fosse variável, vamos juntos. A aceleração é a variação da velocidade do tempo. Muito bem. Vou passar o tempo lá de cá. Vai ficar assim. Força vezes intervalo de tempo é igual a M que multiplica delta V, variação da velocidade. Olha aqui, ó. V final menos V inicial. Vou multiplicar isso aqui e escrever que F delta T é igual a M V final menos MV inicial. Crianças, isso aqui é um teorema. Esse é o teorema do impulso, que diz que o impulso da força resultante, o F delta T,
é igual a mv final menos mv inicial. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Até aqui, beleza. Só para você mostrar que isso está certo. Agora, isso aí tem uma coisa que a gente tem que lembrar a vocês de gráfico. Que essa que é a jogada da questão. Existe aí, dado para você, um gráfico da força que atua em newtons em função do tempo em segundos. Eu quero te dizer aqui, sem forçar demais a barra, porque não adianta forçar agora. Que é isso aqui, ó? Não importa se é uma força constante ou se é uma força variável. O que importa é você pensar assim comigo. Veja, aqui, nesse eixo, eu tenho o tempo que está acontecendo no movimento. E aqui nesse eixo, eu tenho. Aqui é a força final. Mas ao longo dele, eu tenho as várias forças que atuaram. E eu preciso calcular isso aqui, ó. Eu queria que você entendesse. Se a força fosse constante, você ia entender fácil que essa área era força vezes tempo, base vezes altura, e essa área ia representar esse impulso, essa força vezes tempo. Mesmo que a força não seja constante, o que eu queria que você entendesse, se eu tenho que fazer integral aqui. Olha para mim. Se eu fosse multiplicando cada forcinha dessa que atuou, por exemplo, se aqui fosse 0 aqui, 10, a força teria sido 1, 2, 3, 4, ela teria tido vários valores. Se eu pudesse multiplicar cada forcinha dessa por cada pequeno intervalo de tempo que ela atuou, por exemplo, peguei aqui ó, uma das forças que atuou no sistema e peguei um minúsculo intervalo de tempo ao longo da qual ela atuou. Isso aqui a gente chama de um DT. Acompanha. Se eu assim fazendo F vezes esses tempos ao longo do tempo todo, essa de qualquer maneira ia ser o produto total da força pelo tempo. Só não seria um retângulo, seria um triângulo como é aqui. Então, eu queria que você entendesse que não é só para esse sistema, é para qualquer gráfico que coloque em você diante de duas grandezas. Essa área, aqui, ó, ela representa o produto total da força por todo o tempo que ela durou. E isso está colocado aqui, ó, que é o nosso amigo impulso. Não importa se você não sabe o nome do impulso, mas você vê o seguinte, essa área está representando o produto, ela está representando o impulso da força. Então, a questão se torna simples, aberta, quando você sabe isso. Por quê? Se você está com a área, ela é MV final menos MV inicial. Nesse problema, o V inicial é igual a quanto? Zero. Então, vê bem. Olha só como é que faz a questão facilzinho. O gráfico que foi dado para você, vou apagar aquele lá em cima. O gráfico que foi dado na questão foi assim, ó. Aqui o eixo da força, aqui o eixo do tempo. A força vai de 0 a 8. Em 2 segundos. Fica mais 7 segundos
mantendo a força constante, até o 9 aqui. Depois, em mais um segundo, a força diminui até ir a zero. Esse é o gráfico da força em newtons em função do tempo em segundos. Crianças, eu tenho que saber vezes T, que é o impulso total, é mv final menos mv inicial. E o v inicial é igual a zero. Ele quer o v final. Quem é esse F vezes T? É aquela área que, na realidade, você pode fazer de uma vez só. Isso aqui é um trapézio. É base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Aí cada um sai do trapézio. Então faz o seguinte, faz um triângulo, soma com o retângulo, soma com o triângulo, você vai ter a área total. E o triângulo, você sabe, é base vezes a altura sobre 2. O outro é base vezes a altura. Fazendo pelo trapézio. Quem é o impulso da força aí? O F vezes T. Pelo trapézio. Base maior, 10. Mais. Base menor, 7. Altura, 8. Sobre 2. Esse é o impulso total. É a força vezes tempo total do sistema. Então, para mim, 10 mais 7, 17. 17 vezes 4 vai dar 4, 40 mais 420 vai 68. Newton segundo, que é a força vezes tempo. Olha lá. Essa parte aqui, que é toda a força atuante vezes o tempo, é aquela área. Você podia fazer assim, pode, essa área. 2 vezes 16 sobre 2, 8. Essa área, 7 vezes 8, 56. Essa área, 1 vezes 8 sobre 2, 4. 8 mais 4, 12, mais 56, 68. É a mesma coisa. Vai fazer devagarzinho. Se te der o gráfico força-tempo, você calcula para tirar essa grandeza. Ela é MV final menos MV inicial. Como o inicial era 0, vamos lá. 68 é igual. A massa de corpo, eu vou ter que me lembrar aqui. Cadê ela? 5, é isso? Vezes o V final. Portanto, eu tenho que dar esse V final aí. 68, olha que porcaria. Não sei se dá 12, né? E mais 8 por 5, que porcaria que ficou ruim até essa conta. Gente, eu errei alguma conta no caminho aqui? Acho que não, né? Você acerta, está certinho. Tá? A massa é que está mal colocada aí pra caramba. Que massa de 5 é essa? Gente, dá o quê? Dá 12, o que é isso aí? 8 por 5 vai dar 16 por 10, 1,6, 13,6, é isso? Isso. Então, 13,6 metros por segundo. Agora, vamos para o prático. Vamos para o dia a dia. A UERJ já botou esse gráfico e pediu o impulso da força, que era só calcular a área. Ela já pediu o impulso da força, que era só calcular a área. Tá? Botou a fórmula F vezes ΔT, mas não dava para fazer por F por ΔT, porque não era uma força constante, tinha que fazer a área. Mas já caiu isso. Dessa vez eu só botei o uso para esse impulso, que é MV final menos MV o quê? Inicial. E aí você calcula a velocidade através do impulso. Mas o próprio impulso é da prova da UERJ específica. Tá? Você botou a fórmula I igual a F vezes ΔT. E
Na hora, o gráfico era triângulo. Não podia fazer por F vezes delta T. Tinha que fazer base vezes altura sobre 2, porque a força não era constante. Essa era a pegadinha da questão. Entendeu? Boa. E, Lívia, essa história de área, tá? É fundamental que você saiba. Quando eu boto duas grandezas e que eu quero o produto delas, se está no gráfico, vai ser sempre a área. Por exemplo, lembra? Gráfico, velocidade e tempo. Velocidade em função do tempo. Que é o ΔS, porque ΔS é V vezes T. Tá? Toda vez que você tiver gráfico, força com distância, que é o trabalho, que é a força vezes distância, o produto vai estar nessa área. Então, quando você vê essa área, o que a área é? É o produto de um produto cartesiano, de uma coordenada pela outra ao longo de todo o sistema. Não é só para esse, não é para qualquer um. Tá legal? Tudo bem? Tranquilo? Beleza, então. Então, fizemos mais uma. Vamos lá, vamos à luta. Olha só. Uma questão de gravitação universal. O que eu acho que, se vier gravitação, vai vir? A famosa terceira lei de Kepler. Ah, Ricardo, eu não vi gravitação, eu não estudei gravitação, eu não sei gravitação. Tudo bem. Se cair a terceira lei de Kepler, tu vai saber pelo menos ela, e se ela cair, a gente manda rezar uma missa em ação de graças. Por quê? Porque tu vai acertar. Olha bem, eu vou mostrar para você quem é a famosa terceira lei de Kepler. E você vai guardar, e se ela vier, que é o que mais vem em gravitação, você vai, acerta e fica feliz. Por quê? Porque é outro assunto daqueles chaves, assunto que não é muito simples de você visualizar, mas a terceira lei de Kepler em si não é tão fantástica. Olha só, galera, eu vou direto para ela, podia deduzir, mas não vou perder tempo com isso, não. Terceira lei de Kepler. Crianças, ela pode servir para... Está ruim aqui, né? Ela pode servir, assim, para um planeta e suas luas. Ela pode servir para um Sol e seus planetas. Ela vai servir assim, ó. Existe um astro central que é o grande responsável pela captação orbital. Por exemplo, o Sol. Tá? E existem os planetas. Eu posso comparar os períodos, os tempos de volta desses astros e o raio de ação das órbitas deles. Ou então, eu posso ter aqui um planeta que tenha várias luas. Tá? Não é o nosso só tem uma. Mas Júpiter tem um monte. Então, por exemplo, ó, aqui, uma lua 1. Aqui, uma lua 2. Aqui, o raio da órbita da lua 1. Aqui, o raio da órbita da lua 2. O que é período? Tempo para dar uma volta. Por exemplo, que é o período da Terra em torno do Sol? É um ano, 365 dias. Que é o período da Lua ao redor da Terra, para dar uma volta? Entre 28 e 29 dias. É o tempo que ela leva para dar uma volta. Tá? E por aí vai. O que a gente pode demonstrar aqui facilmente? Que o período do astro 1 elevado ao quadrado sobre
o raio da órbita elevado ao cubo é constante, ou seja, é igual ao período da Lua 2 ao quadrado sobre o raio da Lua 2 ao cubo. Assim. Período ao quadrado sobre raio ao cubo se mantém constante. Isso é a famosa terceira lei de Kepler. Tá? Dá vontade de te mostrar de onde é que vem, vai. Mas eu vou tentar resistir. Tá? Porque não adianta estar fazendo isso aí e encher você de coisas que eu quero que você lembre, porque se cair exatamente, eu estou arriscando a que caia isso na prova. Período ao quadrado, período tem que dar uma volta completa. Período ao quadrado sobre raio ao cubo se mantém constante. Agora eu vou ler a questão para matar em uma linha. Uma Lua que orbita um certo planeta X realiza essa órbita ao redor desse planeta num período de 15 dias terrestres, 24 horas, 15 dias, 15 vezes 24 horas, ou seja, ela leva 15 dias da Terra para dar uma volta ao redor do planeta. Tá? Aí tem uma foto de um planeta com duas luas. Tá? Uma segunda lua que orbita o mesmo planeta, que é importante que seja assim, enquanto são uma distância 4 vezes maior que a primeira. Ou seja, uma tem raio R, outra tem raio 4R. Tá? Tá? E a primeira Lua gasta 15 dias terrestres para dar uma volta completa ao redor do seu planeta. Calcule o período orbital da segunda Lua em dias terrestres. Então, crianças, não tem o que fazer. Se você lembrar direitinho da lei, vai ficar assim, ó. Período dessa Lua, 15 dias ao quadrado, sobre o raio de órbita ao cubo. Igual. Eu quero o período da segunda Lua. Ele está ao quadrado. E o raio de órbita da segunda Lua é 4R. Isso é 4R? Na lei ao cubo? Como vai ficar isso aqui? 15 ao quadrado sobre R ao cubo igual ao período que eu quero ao quadrado, é 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Olha lá. 64 é em 3. Pronto. Conto M3. Eu quero o período da segunda Lua. Ele está ao quadrado. Raiz quadrada. Passei multiplicando. 64 vezes 15 ao quadrado. Pronto, gente. Isso é a raiz. Raiz de 64, 8. Raiz de 15 ao quadrado, 15. Ou seja, quem é o período da segunda Lua? 8 vezes 15. Ou seja, 80 mais 40. 120 dias terrestres. Período ao quadrado sobre R ao cubo. Tá? É a terceira lei de Kepler. Guarda isso, porque se vier, tu vai matar. Beleza? Essa é mais uma tentativa de alguma coisa que é para a prova lá deles que vão tentar armar para cima de você. Tá? E o que mais cai de gravitação é a terceira lei de Kepler. É o que mais pinta aí. Tá? Período ao quadrado sobre o raio ao cubo. Não esquece. Vamos lá? Vamos levando então. Questão 19.
outro assunto que fatalmente estará lá. Eu fiz um deles semana passada, com energia potencial gravitacional e energia cinética. Esse aqui é de energia também, mas tem uma outra forma de energia aí que eu quero que você lembre. Tá? Deixa eu ver. Isso, tranquilo, Lucas, é isso mesmo. Tá? Vamos lá. A imagem abaixo, na imagem abaixo, é a questão 19. Isso. Boa. Na imagem abaixo, à medida que a mola volta para a sua posição relaxada, porque ela está comprimida ali, ó. Ela está presa, comprimida, vai soltar. Ela vai empurrar a mola. À medida que a mola volta para a sua posição relaxada, ela transfere sua energia armazenada, que chama de energia potencial elástica, ao projétil, que adquire velocidade, que adquire energia cinética, ou seja, energia potencial elástica e energia cinética. Nesse exemplo, temos a energia potencial elástica sendo transformada em energia cinética. Está dito. Sabe-se que a constante elástica da mola, aquele K da mola, vale 500 newtons por metro. E que a deformação na mola é de 20 centímetros. Cuidado, hein? Não vai me arrumar problema. É newton por metro. Então, ele está centímetros, vai ter que passar. Determine, então, a máxima velocidade possível de ser adquirida pelo projétil que tem massa de 50 gramas. Uma perguntinha. Grama é o padrão internacional para a massa? Não. O padrão é quilograma. Se você está usando força em newtons, energia em joules, a massa tem que estar em quilogramas e não em gramas. Muito bem. Ele está pedindo para você, eu tirei aqui do lugar, peraí. Ele está pedindo para você o maior valor de velocidade possível ali. O maior valor de velocidade é quando não tem perda. É quando não existe ladrão. Não existe o que a gente chama de um agente que não seja conservativo, um agente dissipativo, como é o atrito. Isso aí, ele não falou para você não considerar o atrito, mas ele disse que ele queria a maior velocidade. Ora, a maior velocidade é aquela que você vai ter sem perda, sem o quê? Atritos. Então, o que é essa questão? É mais uma questão da famosa, será a lei de Kepler, da famosa conservação da energia mecânica, que eu fiz semana passada e estou repetindo hoje, porque isso é arroz de festa. Está em todas. Conservação de energia vive acontecendo. Então, olha só, vamos lembrar o que está acontecendo aí. O que está acontecendo é que existe, a princípio, um sistema em que há um armazenamento de energia potencial elástica. A mola está aqui, ó. Ela está contraída e o corpo está encostado nessa mola. Muito bem. Eu solto o sistema. Soltando o sistema, eu vou ter mais adiante que a mola empurrou o que ela tinha que empurrar, veio para a sua posição normal e o corpo saiu com velocidade. Com a famosa
energia cinética, como eu quero uma transformação total, uma transformação sem perdas, eu posso dizer para você que a energia potencial elástica se transformou em energia cinética. Certo, criança? Olha aqui. Sem dúvida, João. Tá? Não pode fazer salada de unidade. Você não pode pegar uma coisa que está com massa em quilograma e multiplicar por outra em massa em grama. Não pode pegar uma coisa que está com distância em metros e multiplicar por outra que está em centímetro. Está tudo no padrão. Então, vamos lá. Como é que se calcula essa energia potencial elástica? Você tem que saber isso. 1/2 de K x2, onde o x é a deformação dessa mola. É o quanto ela armazenou deformando. Então, deixa eu ver aqui. Ela está deformada de 20 centímetros. O K é 500. A massa do corpo é 50 gramas. E ele quer a velocidade. Vamos lá. Começando vai ser assim. 1/2 de K x2 se transforma em 1/2 de mv2. Não tem MGH aqui, não. O MGH é constante. O H não mudou. Não subiu nem desceu. Então, a energia potencial gravitacional não está fazendo brincando, não está brincando aqui nesse caso. Está com problema. Vou cortar o meio. Vamos com calma. O K é 500. X, 20 centímetros. 0,2 metros. Pode fazer assim, ó. 0,2. 2 vezes 10 a menos 1. Só que é ao quadrado, que é kx2. Igual massa. 50 gramas. Tem que passar para quilograma. 10 a menos 3 vezes V ao quadrado. Pronto, agora está tranquilo. Tá? Agora está tranquilo. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Esse 50 por esse 500, eu vou botar 10 aqui. Tá? Vai ficar ali, ó. 2 ao quadrado, 4. Aqui é 10 a menos 2. 10 a menos 2 com 10 a 1. 10 a menos 1. Você não errei a conta. Olha aqui, ó. Conserva a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 10 a menos 2. Com 10 a 1, 10 a menos 1. Do outro lado, tem um 10 a menos 3 vezes V ao quadrado. Pronto, gente. V ao quadrado igual a 4. 10 a menos 3 desce como 10 a menos 3, só com 10 a mais 3. Ou seja, vai ficar 10 a 2 ali? 400. Então, quem é a velocidade final? 20 metros por segundo. Esse aí é um problema de conservação da energia, tá? De energia potencial elástica transformada em energia cinética. Tá? Acho que esse você manja direitinho, né? Tudo bem? Mais uma que a gente colocou aí para vocês. Tá? Conservação de energia é algo que pode acontecer. Bom, olha só. Essa questão 20 é outra tentativa daquelas assim, tá? de adivinhação mesmo. Tá? Repara, nós já fizemos questões de ondas de V igual a lambda F, que é o que mais aparece nas provas. V igual a lambda F é o que mais aparece em ondas. Mas a gente não está livre de aparecer um negócio assim, teórico, nessa prova da UERJ. E sempre tem alguma que é mais ligada à teoria. E aí, eu escolhi
te lembrar de um negócio, tá? Que se as pessoas não sabem e caem, é enrolado a beça. A gente chama de qualidades fisiológicas do som. Tá? Acompanha. O som é uma onda mecânica, é uma onda que precisa de meio material para se propagar. Tá? E essa onda que a gente escuta, tendo uma certa frequência que a gente consegue captar, tá? Ela tem 3 qualidades que você precisa saber, e o pior é que o nome delas não é muito legal. As 3 qualidades são intensidade, altura e timbre. O que é cada uma delas? Primeiro, intensidade. Intensidade, gente, é o volume. É o que a gente chama, em termos científicos, erradamente, a altura. O som está mais alto, está mais baixo. Não, 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 não. O som mais intenso é o furacão do avião. Estoura tudo, acaba com o seu tímpano e tal, não sei o quê. Isso é intensidade. Aumentar ou diminuir o volume, intensidade. Então, o que é altura? Crianças, altura é frequência. A altura é som mais grave e mais agudo. O som baixo, de baixa altura, como eu vou dizer assim, é a marcha fúnebre, a mão esquerda do piano, as cordas de cima do violão, o som do mais fechado, som de voz do locutor, sei lá, do Jornal Nacional, Cid Moreira, isso é fantástico. Isso é o som grave, é o som baixo, de baixa altura, e não é volume. O que é o som alto? O som alto não é estourar seus ouvidos, não é isso. O som alto é um som de alta frequência, é agudo, agudo. Esse é um som fino, solo de rock pauleira, sei lá. Tá, cantinha de ninar, mão direita do piano, agudo, alta frequência. Tá? Volta ali, Mato Grosso. Repara, o lance de você ter som mais grave, mais agudo, tá ligado a essa frequência, esse comprimento de onda que acontece nos nossos sistemas. Eu aqui acho que eu não vou ter. Puxa vida. Eu não acho que vai conseguir com isso aqui. Não. Ainda mais está furado. Não tem. Tentando arrumar um aqui, mas está complicado. Não sei se eu consigo. Seria legal se eu tivesse aqui é do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho não dá. E aí, se eu tivesse aquela de ponteira de. Deixa eu procurar um negócio aqui para tentar te mostrar a diferença. Mas tem. Não sei, talvez. Eu ver aqui. Eu não consigo fazer direito a aguda, porque a aguda não está muito legal. Se tivesse aquela tampinha qual é daquilo? Você deve ter aqui, me dá um minuto, ver se eu acho aqui. Eu te mostrar, mas. Aqui, ó. Vou te mostrar isso aqui, quer ver? Quando você usa um comprimento de onda
para poder fazer as ondas serem mais agudas ou mais graves, é assim, ó. O comprimento de onda menor faz ela vibrar mais, faz ela ter uma frequência maior. O comprimento maior faz ela vibrar menos. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Olha aqui a diferença das alturas. Olha para você ver bem. Aqui, eu vou fazer uma onda para você ver num tubo pequenininho. Ó, de comprimento menor. Portanto, de frequência maior, mais agudo. Já esse aqui tem um comprimento maior. O comprimento maior vai dar uma frequência menor, um som mais grave. Esse vai ser um som mais baixo, mais grave. A diferença? Esse é o agudo. É alto, tá? Mas não é porque o volume é alto, é porque é agudo. E esse aqui... Ai. Ó, esse aqui é agudo e esse aqui é grave. A diferença é de altura. Portanto, se alguém disser para você assim, fala mais baixo, em física, você vai falar mais grosso, mas não necessariamente com volume menor. Fala mais alto, tu vai falar com voz de mais grosso. Por quê? Porque a frequência ficou alta. E essa história de volume maior, aí é intensidade, não é altura. Dá para guardar? Por fim, o que é timbre? O timbre é quando você faz diferença entre os emissores. Quando você, na realidade, pode estar escutando a mesma nota musical, a mesma frequência, só que vem de um piano ou vem de um saxofone. Vem de um saxofone ou vem de uma harpa. Vem de uma harpa ou vem de uma flauta. Ou seja, é você ter o timbre do instrumento diferente. Diferença de timbre, tá? Quer dizer, por exemplo, a voz de um homem costuma ter um timbre diferente da voz de uma mulher, mas pode não ter. Tá? Agora, o timbre de um instrumento de sopro é diferente do timbre de um instrumento de corda, sem dúvida alguma. Tá? E aí, essas três qualidades fisiológicas, tá? Você tem que saber que existem para elas podem fazer parte de uma questão. Então, vamos ver isso aqui, ver se você consegue me perseguir nessa aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha só. O som é uma propagação de uma onda mecânica longitudinal. Ela vibra assim, ó, do mesmo jeito que se propaga. Ela não vibra assim, ela vibra assim. Longitudinal. Que se propaga apenas em meios materiais. Som não se propaga no vácuo. Ou você vê num filme que uma nave explodiu no vácuo e fez um mau barulho, não acredita não, porque isso não existe. Tá? Então, o som possui qualidades diversas, tá? Que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Muito bem. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas a seguir com as situações apresentadas abaixo. Então, olha só, o que você pegue cada uma daquelas situações e diga se a diferença é de intensidade, se é de timbre ou se é de altura. Tá? Vamos lá. Primeira situação, abaixar o volume de um rádio da televisão. Isso é intensidade. É altura? Não é altura, é intensidade. Abaixar o volume. 2, segunda colocação. Distinguir uma voz aguda
de mulher, de uma voz grave, aguda e grave, frequência diferente. Nome disso, altura, é o 3. Terceira situação, distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes. Aí é timbre. Quarta, distinguir a nota dó emitida por um violino e por uma flauta. Timbre. Distinguir as notas musicais emitidas por um mesmo violão. Se é um mesmo violão, é o mesmo timbre, mas se são notas diferentes, são frequências diferentes, portanto, altura. Gente, deu para entender essa? Legal, Vanessa, legal. Então, eu estou só, isso aí, tá? Isso foi só para você conhecer e lembrar, porque eles colocam, às vezes, uma questão ou outra teórica. E essa questão teórica pode vir de qualquer lado. Tá? Vamos lá. Questão 21. Eu não tinha feito essa parte da termologia, eu fiz calorimetria, emissão da teta, ML, que eu sei sempre latente, eu fiz estudo dos gases, mas às vezes viramos de escala termométrica. Só para te lembrar que escala termométrica, basicamente, é fazer a regra de 3. Tranquilinho. Tá? Então vamos lá. Primeira 21, é de cima, olha. Para medir a febre de pacientes, o estudante de medicina criou a sua própria escala linear de temperaturas. Nessa escala, os valores 0 e 10, da escala do estudante, correspondem a 37, vamos dizer assim, entre aspas, no início da febre, e 40, que já é uma febre pesada. Então, 0 e 10 corresponde a 37 e 40. Como é que você faz quando pega uma questão disso? Como é que você faz? Arma logo aquela jogadinha conhecida. Bota os 2 termômetros um do lado do outro. Tá? Um deles é Celsius, outro vamos chamar de X. Ele diz que o 0 da escala X corresponde a 37 graus Celsius. E que o 10 da escala X corresponde a 40 graus Celsius. Aqui está que você precisa sempre 2 pontos relacionados. Tá? Levanta para mim no grandinho aí. Obrigado. Olha só. Agora vai vir a pergunta. Qual é a pergunta aqui? A pergunta é: calcule aproximadamente, quer dizer que não deve dar exato, a temperatura de mesmo valor numérico nas 2 o quê? Escalas. De mesmo valor numérico. Criança, o que ele quer é que existe, ou aqui em cima, ou aqui no meio, ou aqui embaixo, não importa, em algum lugar, existe aí uma temperatura que fica igual nas 2 escalas. Portanto, ela é X aqui e X aqui. Tá? Obriguei as 2 a serem iguais. Como é que você faz isso? Assim, ó. Intervalinho, para intervalinho, intervalão, para intervalão. Pequeno para pequeno, grande para grande. Como é que faz? Olha aqui, ó. Olha a proporção.
x menos zero. Esse menos esse. Está para x menos 37. Por que x e x? Porque eu quero os dois iguais. 10 menos zero, 40 menos 37. 3. Agora é só fazer a conta. X sobre 10 igual a x menos 37 sobre 3. Vamos multiplicar cruzado, tá? Multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó. 3x é igual a 10x menos 370. Multipliquei o 10 pelos 2 e o 3 pelo x. Bota o 3 para lá. 10x menos 3x, 7x. Passa 370 para o outro lado, igual a 370. Está certo, gente? 10 menos 3, 7. Esse aqui vem para o outro lado. Agora é dividir 370 por 7. Vê quanto é que dá esse troço para mim aí. Vai ficar quanto? Vamos lá. 50 dá 350. Aí 20 por 7 vai ficar uma porcaria. Mas 50 é pouco, gente. 52,85. Olha aí, ó. Aproximadamente 52,8. E aí, é Celsius ou X, porque as duas vão ser o quê? Iguais. Tá? Tudo bem? Para te lembrar de escala termômetra, que é um assunto que às vezes vem. Beleza? Muito bem. Agora, vem uma jogada aqui, tá? Vetorial, para tentar uma coisa mais interessante, mais estranha, mais legal. Tá? Júlia, bota para mim aí. Inclusive, o meu está meio estranho aqui. Sei. Vai sair certo agora, que vai sair certo. Bota mais em cima um pouquinho. Sobe um pouco, Júlia. Isso, isso. Olha só. Aí tem um enunciado comum para 4 perguntas. Tá? Mas o mais interessante é que eu vou tentar utilizar esse tempinho no final aqui para te ajudar numa coisa se vier. Tá? Isso aí é um lançamento oblíquo. O coco é lançado obliquamente, como V de 50, sobre o ângulo θ ali, ó. Tá? Eu dou o cosseno, se eu dou o cosseno, eu dou o seno também. Muito bem. Sem atritos. Aí eu faço uma série de perguntas sobre isso aqui. O que é a questão no total? E como é que você... Eu queria que você raciocinasse essa questão, essa e qualquer outra que venha nesse estilo. Essa aí nem é comum que sai do chão e volta para o chão, ela saiu do alto. Aqui, ó. O cara está a uma altura inicial. Aqui, ó. De 35 metros. Em relação ao nosso chão aqui. Ó. Ele é lançado com uma velocidade oblíqua. E essa velocidade vale 50 metros por segundo. Existe um ângulo θ aqui. Vamos colocar os eixos X e Y.
Primeira coisa importante, matematicamente importante. Ele te deu um cosseno de θ. O cosseno de θ vale 0,8. Crianças, quem dá um cosseno, deu o seno. Ou vice-versa. Por quê? Foi do teorema de Pitágoras da trigonometria, que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 no mesmo ângulo. Então, por exemplo, se a gente der o cosseno de θ igual a 0,8, vai ficar assim, ó. Seno de θ ao quadrado mais cosseno de θ, que é 0,8 ao quadrado, é igual a 1. Isso aí é o beabá da trigonometria. Vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 0,8 ao quadrado. 0,8 ao quadrado é 0,64. 1 menos 0,64, 0,36. Ou seja, seno de θ é igual a 0,6. Manjado, isso é um pitagórico. 0,6, 0,8, 1. Ou seja, foi dado para você o cosseno. Se o cosseno é 0,8, o seno de θ é 0,6. Isso, matemática. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Aquela velocidade está torta. Ela está com 50, mas ela tem um pedaço dela em X e um pedaço dela em Y. A primeira coisa que tem que fazer nesses problemas é fazer o seguinte: descobrir que parte dessa velocidade aqui, ó, está em X, horizontalmente falando, chama de Vx, e que parte está em Y. Por quê? Você vai pegar aquele 50 e dividir em dois pedaços. Um pedaço horizontal e um pedaço vertical. E ao invés de trabalhar com 50, você vai trabalhar assim. Uma parte dele anda em X e outra parte anda em o quê? Y. Separa as duas coisas, mas lembra que elas acontecem ao mesmo tempo. Quem é o nosso amigo Vx aqui? Quem é o Vx? Olha, isso aqui que é tudo adjacente é a girada com ângulo. Quando você gira com ângulo, é cosseno. Então, quem é o Vx? É 50 vezes o cosseno de θ, que é 0,8, ou seja, 40 metros por segundo. Daqueles 50, 40 fazem andar para frente. Só tem o braço fazendo andar para cima, que é o Vy. E aí é o V inicial, né? É cateto oposto. É o sem ângulo aqui, ó. Sem ângulo, ó. É o seno. Então vai ficar 50 vezes 0,6. 30 metros por segundo. Portanto, com calma. Jogar ele com 50 assim, é jogar ele com 30 para cima e jogar ele com 40 na horizontal. Tem tempo para você pensar. Esse movimento, ele pode ser dividido assim, ó. Joguei esse para cima com 30. Ele sobe e desce. Outro vai até lá embaixo, porque esse aqui ainda vai até lá embaixo. Enquanto isso, ele anda para frente. Gente,
A única força livre de atritos que atua aqui é a gravidade. É o peso. E esse peso atua no eixo Y. Não atua no eixo X. No eixo X, esse 40 está tendo resultante igual a zero, porque não tem nada nem a favor nem contra. Esse 40 vai se manter constante. Ele vai andar para lá o tempo todo com o quê? 40. Agora, o outro, ele sobe e depois o quê? Desce. Então, ele sobe perdendo velocidade de 10 em 10, porque o G é menos 10 aqui. Depois ele desce ganhando de 10 em 10 até chegar no chão. Ou seja, nesse eixo, o movimento é uniformemente variado. Tem aceleração, e a aceleração é G negativa, porque o eixo é para cima e era para baixo. Nesse eixo, o movimento é uniforme e o V se mantém o quê? Constante. Não importa o que aconteça em Y. Ele vai andando em X sempre com o mesmo V, sempre com 40. Se ele andar 1 segundo, ele vai andar 40. 2 segundos, 80. 3 segundos, 120. Por quê? Em X ele vai de 40 e o quê? 40. Em Y ele sobe, freia, para e o quê? Com calma. Deixa eu fazer as equações, então. No MV, as equações do MV que você deveria saber são V igual a V0 mais a T, delta S. Não vai dar aqui, não. Eu espremendo aqui, não tem porquê. Mas se precisar, eu apago. Aqui, ó. Equações do MV. V igual a V0 mais a T. Delta S igual a V0T mais 1 meio de AT2. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Essas são as três equações do MV. Isso aqui é para o eixo Y. Para o eixo X, que é o movimento uniforme, o delta S em X é V vezes T, e é só isso, porque o V se mantém o quê? Constante. Aqui você trabalha em MV, aqui você trabalha em M1. E os tempos são iguais. Vamos com calma. Primeira pergunta. Qual o tempo de subida do corpo? Essa é a questão 22. Pensa, eu vou escolher uma fórmula e vou fazer. Mas ninguém entende. Saber física é tão mais fácil. Me diz, na subida, a gravidade está acelerando ou está freando o corpo? O que tu acha? Na subida. Está freando, né? Já pensou se a gravidade acelera, o cara vai embora e nunca mais volta. Está freando. E ela freia de 10 em 10. Tá? Ela freia de 10 em 10. Ela vai tirando de 10 em 10, porque a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, nosso G aí, e ele está atuando contra. Ora, ele vai começar a subir com 30. É ou não? Se ele perde de 10 em 10, ele vai subir 3 segundos para poder parar lá em cima. Ele perde de 10 em 10, 30, 3 segundos. Agora, tem gente que acha que tem que te ensinar assim, vamos botar a fórmula V igual a V0 mais a T. O V final lá em cima é 0, ele para. O V inicial é Y, é 30.
O G é menos 10, porque é contra o referencial. E eu quero T, aí vai ficar 10T igual a 30, T igual a 3. Meu Deus do céu! Olha só. Na minha opinião, isso aqui, você guarda os neurônios no lixo enquanto faz. Se ele perde de 10 em 10, para perder 30, vai levar 3. Para perder 20, vai levar 2. Para perder 40, vai levar 4. Para perder 45, 4,5. Pô. Mas, tudo bem. Vamos lá. 23. Qual é a altura máxima que ele atinge? Repare. Eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso botar nessa forma, tirar o ΔS usando T igual a 3, ou posso botar nessa forma, aqui, ó, para tirar o ΔS, nem precisa usar o 3, é você que escolhe. Tá? Mas não esquece uma coisa, ele saiu de 35, né? Não, não. Você vai pegar o que ele andou, além de 35, aí vai ter que somar. Então, ele perguntou qual a altura máxima que ele atinge. Vamos usar o Torricelli. Pronto, ó. 23. V final, 0. V inicial, 30. Veja isso. Tá? Menos, aceleração conta ao eixo, 2A é 20, ΔS. Vê se foi. V final, 0. V inicial do Y, da subida, 30. Ao quadrado. 2A, 20. Contra, ΔS. O ΔS vai dar 900 sobre 20. 45 metros. Como ele sair de 35, a resposta é que a altura máxima atingida foi de 80 metros. Ah, Ricardo, está fazendo com eixo X nada? Eu estou pedindo a altura não é Y. Ele saiu com 30, subiu 3 segundos, subiu 45 metros. Enquanto isso, ele também está lá. Ele está fazendo isso aqui, ó, enquanto olha para frente. Isso ele faz. Mas, por enquanto, eu quero só a parte vertical. Separa as coisas. Vamos lá. Qual o tempo para ele ir até o chão? Tá? Olha aqui, ó. Eu vou abrir esse ΔS para te mostrar que bonito. Olha aqui. ΔS é S menos S0, vai ficar assim, S menos S0 igual a V0T mais 1 meio de AT2. Tem um monte de jeito de fazer. Tá? Vamos calcular de uma vez tudo. Vou passar o S0 para o outro lado. Vai ficar assim. S é igual a S0 mais V0T mais 1 meio de A D2. Só substituir a equação. Eu quero ter. O F final que ele quer está chegando no chão. Vamos fazer o eixo Y, vamos botar um chão em 0. Vai ficar assim, ó. 0 é igual a 35 meu S0 mais 30 vezes T menos 1 meio de A. Lá é para baixo, o eixo é para cima. Então, 1 meio de 10, 5. T2. Olha a equação aqui. Essa equação, eu posso passar tudo para o outro lado. Dividir por 5. Vai ficar T ao quadrado menos 6T menos 7 igual a 0. Vê se está certo. Aqui por 5 dá 6, aqui dá 7. Dois números que somados dão 6, tem que trocar o sinal, multiplicados dão menos 7. Tá?
Dá menos 1 em 7. Né? Ah, não sei fazer isso. Tá. Vamos lá. Ó. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada, de B2, que é 36, menos 4AC, como tem menos com menos, vai dar mais 28, sobre 2. Olha as respostas. 36 mais 28, 64. Né? 64, raiz quadrada, 8. 6 mais 8, 14. Sobre 2, 7. Que é o que eu quero. 6 menos 8 vai dar menos 1 aqui. Esse aqui, menos 1, está fora. Então, resposta, 7. Tem várias maneiras de fazer. Várias maneiras de fazer. Tá? Eu posso pegar aqui, ó, a altura total dele e fazer só a queda de 80. Só a queda. Fazer um meio de GT2. Tá? Aí vai dar 4 segundos. Mais 3, ele subiu, 7. Finalmente, que é o alcance? O alcance agora é o X. Que é o alcance? O alcance. O alcance é o X. No X, o V é o tempo todo igual a 40. Constante. E o tempo total de movimento foi 7. Então, que é o alcance? 40 vezes 7. 280 metros. Não temos muito tempo. Se eu tivesse mais tempo, eu ia treinar esse troço com você, separando o X do Y, te mostrando como é que faz, que é uma moleza. Tá? Aqui você faz o sobe e desce, aqui você faz o V constante e você tira o que você quiser. Por exemplo, se jogar na horizontal, é só fazer a queda, porque o X vai se manter constante, é só multiplicar no final. Quer ver? Aqui, ó. Dá para fechar. Dá para fechar. O cara faz um lançamento horizontal. Não precisa nem fazer a projeção, porque já vem pronto. Assim, ó. O cara está aqui, numa altura de 45 metros. Aí foi jogado com 10 metros por segundo na horizontal. Crianças, eu vou fazer assim. A queda dele é de 45 na vertical. Enquanto isso, ele vai mantendo 10 constante. Até saber assim, quanto tempo ele gastou descendo? Olha só, delta S, um meio de GT2. Eu não vou botar o V0T, porque o V0 dele é só em X, no Y não tem, ele não começou caindo. Ele só tem o V em X. Então, ali, ó, 45, um meio de G é 5, T2. T igual a 3. Aqui é o alcance. Ele está andando com 10 na horizontal, que é o alcance. 10 vezes 3, porque o 10 se mantém constante, ou seja, 30 metros. Se você separar as coisas da vertical e da horizontal, sai com tranquilidade. Bom, olha só. Nós vamos ver essa prova no domingo. Ela, mesmo não sendo uma prova muito difícil, como toda prova de física, ela tem um nível de erro alto. Ela acaba sendo uma prova que não exige de você uma nota muito alta, porque tá, as pessoas não sabem nada de física.
O que acontece? A chance que você tem em física é a seguinte: tirar nota baixa em física, todo mundo tira. Tirar nota alta em física, só quem passa. Tá? Então, vamos lá, vamos botar para derreter, vai com força, vai com vontade, tá? Não se desespere em momento algum e, fundamentalmente, lê com calma. Lê com calma. Se você conseguir ler bem a questão, tu deu um grande passo para conseguir matar. Tá? E lembra da cinemática escalar, lembra do número de uniforme, do equilíbrio, da resistência do A zero que sempre cai, do FOMA que sempre cai, da energia que sempre cai. Essas coisas vão fazer você ganhar seus pontos e conseguir sua vaga. E, crianças, não vai ser por falta de torcida, porque estaremos todos torcendo para valer por vocês. Não tenha dúvida que a torcida é grande e que seus professores, como todos os professores desse mundo, sempre estão loucos de nervoso, torcendo pelos seus alunos, querendo que dê tudo certo, e vai dar tudo certo, a gente está junto nessa. Tá? Olha, um abração, tá? Foi um prazerzão estar com vocês, e vamos à luta, vamos conseguir isso aí, que vocês sejam felizes, porque isso é importante. Tá? Um abraço, um beijo a todos, fiquem bem, e vamos lá.